10h11 e nós já estamos na linha com o presidente do Senado, Eunício de Oliveira. Senador, bom dia. Bom dia, Denise. Bom dia, ouvintes. Bom dia, todos os ouvintes da Jovem Pan. Bom dia, Brasil. Vamos ver se a gente consegue dialogar, né? Eu queria saber como é que vai ser o encaminhamento desse projeto que veio da Câmara propondo que se zere PIS/COFINS. Bom, primeiro eu quero deixar bem claro que na noite anterior, ou na mesma noite da aprovação do projeto, nós tínhamos tido uma reunião, o presidente Rodrigo Maia, eu e o ministro Guardia, e fizemos um entendimento para não votar a medida provisória 814, exatamente para avançarmos no projeto que zerava a CID dos combustíveis para baixar o preço da gasolina e o preço do diesel, e aprovamos isso e aprovamos algumas reonerações de empresas que foram beneficiadas com a desoneração ainda no governo anterior. Confesso que em nenhum momento, durante 2 horas, 1h30 de conversa, nós tratamos sobre zerar PIS/COFINS. Em nenhum momento nós tratamos disso. Então eu fui, sinceramente, surpreendido com a aprovação de um projeto do deputado Orlando Silva, se não me falha a memória, que foi incorporado a essa questão de zerar PIS/COFINS, causando aí uma dificuldade de não ter o número real, porque uns dizem que são 14 bi, outros dizem que são 11, outros dizem que são 9, e que a desoneração, pelas contas que nós estamos fazendo, não chega pelo total, porque a Câmara reduziu em quase 50% os setores que estavam sendo beneficiados com essa desoneração. Agora, senador, qual vai ser a sua posição no Senado em relação a isso? O Senado vai discutir a matéria agora na próxima semana. O senhor é contra ou a favor? Não, primeiro eu quero deixar bem claro que, em relação à CID, houve uma negociação com o ministro da Fazenda, que tinha, inclusive, suporte para não criar nenhum tipo de dificuldade. A CID o governo zerou? Zerando a CID e fazendo a compensação pela reoneração de alguns setores que realmente não tinham significado do ponto de vista de concorrência em ficar com a chamada desoneração feita pelo governo ainda da presidente Dilma. Segundo, esse projeto só chegou, eu fui até criticado por dizer que eu estava fora de Brasília. Eu estou em Brasília. O senhor foi e voltou, né? Não, eu fui para um evento do MDS, Ministério do Desenvolvimento Social, quando cheguei no aeroporto, mas o projeto sequer tinha chegado à Câmara, ao Senado. O projeto chegou ontem ao Senado. Mas a crise já estava em andamento, né? O senhor foi muito cobrado exatamente por causa disso, que o Brasil já vivia um caos. O senhor é presidente do Senado, teve a votação na Câmara, o senhor viajou e voltou. Mas eu ia para o evento, um evento que eu saí daqui às 11 da manhã, o evento seria às 14 horas e nós voltaríamos às 15 horas a Brasília. Então, não havia nenhum movimento de necessidade de votação no Senado que atendesse a reivindicação dos caminhoneiros. Quando eu cheguei aqui, depois me ofereci, o presidente também não estava em Brasília, estava no Rio, em Minas Gerais, não sei onde, e eu liguei para o ministro Padilha, liguei para o presidente da República e me ofereci como presidente do Senado, convoquei uma reunião de líderes emergencial, alertei a todos os senadores que poderíamos ter, se assim fosse o entendimento, uma votação de emergência no plenário, embora todas as medidas provisórias que forem encaminhadas antes do projeto trancassem a pauta, ia tentar fazer um acordo de líderes para votarmos em bloco essas medidas provisórias, e fui até o Palácio ouvir os caminhoneiros. Ao chegar ao Palácio, eu subi, ouvi os representantes que ali estavam, eu não os conhecia, os representantes dos caminhoneiros que exigiam uma outra pauta. Então, senador, a outra pauta envolve PIS/COFINS. O senhor vai tratar desse assunto na próxima semana? Não, a pauta
Não, mas agora os caminhoneiros estão ainda mobilizados, exatamente cobrando a redução desse tributo. Me permita só fazer aqui o relato. Eu estive com eles e a reivindicação de todos, sem exceção, dizendo inclusive que compreendiam essa questão do PIS/COFINS, que não sou eu que devo resolver, mas sim o governo e o plenário do Senado, eu posso apenas pautar. E qual era a grande reivindicação dos caminhoneiros? Era o PLS 121, que está na CAI, e eu disse que se o governo assinasse ali o compromisso de o senador Romero Jucá, que é o líder do governo, fizesse o requerimento de regime de urgência, eu traria da Comissão de Assuntos Econômicos para o plenário e colocaria o projeto em votação. Já em relação ao projeto que veio da Câmara, que só chegou no Senado ontem à tarde, nós temos as medidas provisórias que eu vou tentar votá-las em globo, votando em globo, se houver anuência, obviamente, do plenário. Não tenho condição de ultrapassar o limite do plenário. Votar na sequência esse PLS 121, que foi o compromisso que eu fiz com os caminhoneiros lá na reunião. Mas para os nossos ouvintes e internautas poderem acompanhar o que seria exatamente esse projeto, porque tem um que é de Rodrigo Maia, que ele acabou de explicar, que zera PIS/COFINS, o senhor fala em outras reivindicações. Não é do Rodrigo Maia, esse do PIS/COFINS é do Orlando Silva. Mas ele que implementou com rapidez a votação na semana passada, né? Então, ele colocou em pauta urgente à noite. Eu não tenho nenhuma objeção de colocar o projeto em pauta, absolutamente nenhuma. Agora, eu acho que a política da Petrobras é que está errada do ponto de vista da colocação de aumento de preço vinculado a dólar. Nós temos aqui autossuficiência de petróleo. Não tem autossuficiência, senador. Sim, nós temos a importação, inclusive, de diesel. O Brasil não produz tudo. Denise, só de 20%. Ontem eu estive à noite com o presidente da República e, inclusive, com a área econômica. Só 20% é que é refinado fora. Nós somos tem gasolina, não tem. O petróleo é diferente aqui no Brasil. A gente tem petróleo duro, é diferente da produção do que vem do exterior. Bom, então deixa eu te dizer assim, eu não tenho nenhuma dificuldade de pautar nenhuma matéria. Nenhuma. E se essa fosse a solução, eu teria feito a reunião na sexta-feira, ontem, ou na própria quinta-feira à noite, para aprovarmos essa matéria em regime de urgência. Agora, tem uma pauta, que inclusive os representantes dos caminhoneiros, eu estava presente, aceitaram fazer uma discussão com a área econômica. Então, eu estou pronto, estou em Brasília, estou pronto, vou ficar aqui até que se resolva essa crise. Naquilo que depender do Senado, nós estamos prontos a fazer. Vai ter quórum segunda-feira, uma semana de feriado. Se houver necessidade, os senadores estão todos avisados. Se houver uma definição em relação que esse projeto resolve e que a área econômica participe dele, não tem nenhuma dificuldade, absolutamente nenhuma. Ninguém mais do que eu deseja que o Brasil volte à normalidade. Agora, senador, o que eu percebo é que vai contra toda a estratégia de equipe econômica, de responsabilidade de gerenciamento das finanças. De um lado se pensa em zerar PIS/COFINS, nós temos uma posição divergente do presidente da Câmara, que ele acha que o governo é que tem de subsidiar essa diferença de preços que haja, através de redução de tributos. O senhor defende a mudança na política da Petrobras, talvez a volta de uma política que lá atrás produziu imensas perdas para a estatal, e é uma estatal estratégica, precisa de recursos para investir. O governo está entrando nessa discussão para valer, o senhor está ouvindo a equipe econômica, sabendo das dificuldades, porque se o Brasil não conseguir equilibrar as finanças, é o país que tem um comprometimento total. A gente já está vendo, inclusive, repercussão na imprensa internacional de todo esse caos que nós estamos vivendo. E o que a gente percebe é que não há um entendimento, uma postura única dos dirigentes, das lideranças de governo, do Congresso e também do governo. Por quê, Denise? Porque nós não podemos fazer protagonismo
com irresponsabilidade. Eu não posso, se há uma convergência de todos em relação a votarmos o projeto, não tenho nenhuma dificuldade de proibir, até porque o presidente sequer vota num projeto desse. Quem vai definir isso é o plenário. Mas coloca em pauta. Não podemos jogar uma conta que vai mexer com saúde, com educação, com finanças públicas, de 10, 12, 13, 14 bilhões, sem ter a contrapartida, até porque existe uma lei de responsabilidade fiscal. Eu não sou contra abaixar o preço da gasolina. É tanto que eu fiz um entendimento com o ministro da Fazenda, com o presidente Rodrigo Maia, para zerar a CID, para tirar o custo da bomba. Mas nisso havia uma compensação do ponto de vista de arrecadação. Quem tem que nos dar os dados da arrecadação é o ministro da Fazenda, que está dizendo que não tem condições, tem que encontrar a contrapartida. Então, nós queremos estou aqui pronto para fazer o diálogo, para encontrar a saída, para acabar essa crise que se alastra por todo o Brasil. Agora, não podemos sair de uma crise e entrar noutra. Nós temos que ter responsabilidade, buscar o entendimento. Eu estou aqui disponível para isso. O Senado está disponível para isso. Agora, nós fomos surpreendidos, porque esse projeto não estava em pauta, foi colocado esta pauta à noite. E o que o senhor achou da decisão do governo, dessa proposta apresentada? Olha, na proposta apresentada, a exigência do PLS 121 e o entendimento que já tinha sido feito com os representantes dos caminhoneiros, eu fui lá para confirmar, que era uma exigência deles, para confirmar se eu pautaria o PLS 121, que tem objeções de setores da economia. Eu disse que eu não tinha responsabilidade pela pauta, pelo mérito, mas pela pauta, se fosse essa necessidade para que voltássemos a ter paz nessa questão de estradas e de abaixamento do preço do combustível, eu estava ali à disposição e que me comprometeria com eles de pautar o projeto de imediato, trazendo da Comissão de Assuntos Econômicos direto para o plenário. E eles concordaram. Foi isso que aconteceu. Tá certo, então. Nós conversamos com o senador Eunício de Oliveira, presidente do Senado. Senador, muito obrigada. Um bom dia. Bom dia.